A inteligência artificial chegou com tudo, né? E a sala de aula, claro, não ia ficar de fora dessa. Só que com toda essa tecnologia, aparece aquela dúvida, uma pergunta que não quer calar. Afinal, a IA na educação é uma ameaça ou uma aliada? É isso que a gente vai analisar agora. Ok, vamos direto ao que interessa. Essa aqui é a grande questão, o receio que aparece em praticamente toda a conversa sobre o assunto. Será que toda essa tecnologia vai, no fim das contas, acabar com a profissão de professor como a gente conhece hoje? Olha, a resposta que vem tanto da pesquisa quanto dos próprios educadores é um sonoro não. A conversa, felizmente, está mudando, saindo daquele medo da substituição e indo para um otimismo com a colaboração. A ideia não é que a IA tome o lugar de alguém, mas que ela se torne uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa nas mãos de quem ensina. Então, ao longo da nossa análise, a gente vai passar por esses pontos. Primeiro, vamos entender melhor esse medo da substituição. Depois, vamos ver como a IA pode aliviar a sobrecarga de trabalho, explorar que ferramentas já existem, entender o novo e importantíssimo papel do professor como um curador e, por fim, discutir como fazer essa parceria entre humano e máquina dar certo. A primeira reação a uma tecnologia que muda tanto o jogo é naturalmente uma certa apreensão. Mas é fundamental a gente ir além dessa primeira impressão para entender o que realmente está acontecendo. É super compreensível que a automação gere insegurança. Mas o que os estudos e a prática têm mostrado é que as tarefas que a IA consegue assumir são, justamente, aquelas que mais tiram o professor do seu foco principal, o aluno. A oportunidade de ouro aqui não é substituir, mas sim potencializar. Agora vamos falar de um problema bem real, bem do dia a dia. Muito antes da IA ser assunto, os professores já tinham um desafio enorme: a falta de tempo consumido por um monte de tarefas repetitivas. Essa lista aqui, nossa, qualquer educador se identifica na hora. Estudos como o da PUC Minas mostram que essa sobrecarga com tarefas administrativas é um dos maiores obstáculos, sabe? Consome um tempo valiosíssimo, um tempo que poderia ser usado na interação com os alunos, num planejamento pedagógico mais criativo. É exatamente nesse ponto que a IA entra como uma aliada estratégica. Imagina só ter uma espécie de assistente pessoal que adianta rascunhos de planos de aula, que cria várias versões de um mesmo exercício e que ainda organiza os dados de desempenho da turma. A promessa é essa: liberar o professor do trabalho mais burocrático. E os benefícios disso são muito claros, muito diretos. Mais tempo para o olho no olho, para mentoria. Materiais que podem ser criados em minutos e não em horas. Um feedback que ajuda o aluno ali na hora da dúvida. E o mais importante, talvez, uma redução no esgotamento, o que dá mais energia e criatividade para os professores. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Porque IA não é só um conceito no ar, já é um conjunto de ferramentas bem concretas e disponíveis. Vamos dar uma olhada em algumas. Existem várias opções no mercado, cada uma com seus pontos fortes. O ChatGPT, por exemplo, é super flexível para criar e adaptar qualquer tipo de conteúdo. Já o Gemini brilha na integração com as ferramentas do Google. E existem plataformas como a AdaptaOne que juntam várias IAs num lugar só. O segredo é entender que não existe uma solução mágica, mas sim a ferramenta certa para cada necessidade, sempre lembrando que cada uma também tem seus pontos fracos. As aplicações práticas são, nossa, quase infinitas. Fontes como a Adapta e a Hastwire dão exemplos bem legais, tipo criar um roteiro para um debate sobre aquecimento global, já com perguntas instigantes, em questão de segundos. Ou então usar a IA para dar um primeiro feedback em redações, checando estrutura, gramática e liberando o professor para focar na parte mais nobre, a qualidade dos argumentos. E tudo isso nos leva ao ponto central da nossa análise. Se a IA pode cuidar desse trabalho mais pesado, mais repetitivo, o que acontece com o papel do professor? Bom, ele evolui. Ele se torna mais estratégico e, pode acreditar, mais humano. Essa tabela aqui ilustra essa divisão de trabalho de um jeito brilhante. A IA é a ferramenta que gera, que automatiza, que analisa os dados brutos. Já o professor, ele é o especialista que aplica o julgamento pedagógico, que entende o contexto socioemocional de cada aluno, que toma as decisões éticas complexas e, o mais fundamental de tudo, que inspira. A máquina processa, o ser humano conecta. É aí que surge essa figura, que é fantástica, o professor curador. Não é só apertar um botão e usar o que a IA entrega. De jeito nenhum. O professor se torna um verdadeiro curador de conteúdo. É ele quem vai avaliar com olho crítico, selecionar o que faz sentido, personalizar para a realidade da sua turma e, principalmente, decidir como e quando usar aquele recurso na aula. O controle, no fim do dia, continua totalmente nas mãos do educador. Esse processo deixa bem claro: a autonomia do professor não só é mantida, como ela é mais essencial do que nunca.
A IA é o ponto de partida, não o ponto final. O conhecimento, a experiência e a sensibilidade do professor são absolutamente insubstituíveis na hora de refinar e integrar o material de forma inteligente. Mais claro, para essa parceria dar certo, a gente não pode fechar os olhos para os desafios. Integrar a IA na educação exige cuidado, planejamento e uma conversa bem séria e contínua sobre ética. A pesquisa é bem clara sobre os riscos. A privacidade dos dados dos alunos é sagrada. É preciso ficar de olho nos vieses que os algoritmos podem carregar e também no fenômeno das alucinações, que é quando a IA basicamente inventa informações. E, claro, um ponto crucial: garantir que a tecnologia não acabe aumentando ainda mais a desigualdade no acesso à educação. E aqui está o pulo do gato. Esses riscos todos não são motivo para a gente proibir a tecnologia. Pelo contrário, eles são o maior argumento para fortalecer ainda mais o papel do professor. É o olhar crítico, a checagem humana e o julgamento pedagógico desse professor curador que funcionam como grande filtro, garantindo que a IA seja usada de um jeito ético e seguro. No final das contas, o consenso entre especialistas e educadores é esse. A tecnologia é o meio, não o fim. Ela vem para complementar, para otimizar, mas nunca para substituir a conexão, a empatia e a inspiração que só um bom professor pode oferecer. Então, a pergunta talvez precise mudar. Não é mais, será que a IA vai substituir os professores? Mas sim, como os grandes professores vão usar a IA para se tornarem ainda melhores. A tecnologia pode ser sim uma aliada espetacular, mas o protagonismo na educação, esse sempre será humano.